Gente, então vamos começar. Olha só. Hoje a gente começa a falar da fase gasosa, do estado gasoso. A primeira coisa que a gente vai lembrar sobre os gases é que quando você tem um estado gasoso, a fase gasosa, a forma e o volume do estado gasoso, ele é fixo ou é variável? Variável, vai variando. Depende exatamente do recipiente que contém esse gás. Se eu colocar 1 litro de um gás qualquer num recipiente, numa garrafa de 1 litro, a forma vai ser a forma da garrafa. E o volume vai ser o volume da garrafa, de 1 litro, concorda? Agora, se eu peguei essa garrafa e abri, coloquei aqui, deixei o gás escapar, ocupando todo o volume da sala, o volume do gás agora é o volume da sala e o formato é o da sala. Então, forma e volume variáveis para o estado gasoso. Um conceito que eu acho que é legal a gente comentar é o conceito de entropia. O que é que significa entropia? Quem lembra? Entropia? Grau de desordem. Desordem. O estado gasoso, a entropia é maior ou menor que o estado líquido? Maior, porque a desordem é maior. E o líquido, maior entropia do que o sólido. O sólido tem menor entropia de todos. Mas a gente vai falar do estado gasoso considerando uma condição especial que só existe hipoteticamente, que são os chamados gases ideais. Na prática, o que a gente tem é gás real. Mas a gente vai trabalhar com esse conceito de gases ideais. É isso que a gente faz no ensino médio. Michael, e quais são as principais características de gases ideais? Primeira característica, o gás ele vai estar em movimento constante, aliás, contínuo, sempre se movimentando. E esse movimento é em linha reta, é um movimento retilíneo e desordenado, caracterizando uma alta entropia. Tudo bem? Deixa eu logo anotar isso. Os gases, a gente vai estar trabalhando com gás ideal. Ele vai ter um movimento contínuo. Retilíneo e desordenado das partículas. Das partículas gasosas. Para não ficar desorganizado, vamos botar aqui o balãozinho. Gente, se esses gases, se essas partículas gasosas estão em movimento desordenado, é natural que você espere que essas partículas acabem se encontrando, não? Vai ser normal se chocar, se colidirem. E aí essas partículas, quando colidem, quando se chocam, esse choque precisa ser um choque 100% elástico, que é um choque que tem conservação de energia. Então, toda vida que for um gás ideal, os choques, as colisões entre as partículas serão choques 100% elásticos. Vou botar aqui, choques 100% elásticos. Tudo bem? O que mais a gente tem que saber sobre os gases ideais? Em relação aos gases ideais, a gente tem que ter algumas coisas que serão desprezadas, que no gás real não se pode desprezar. Primeira coisa que se despreza é o volume da partícula. Quando você falar de volume de um gás, o volume do gás é o do recipiente. Você desconsidera o volume que cada partícula ocupa. A partícula gasosa é tão pequenininha que você despreza em relação ao volume do recipiente. Entendeu? Então, o volume do gás é o volume do recipiente. A partícula tem volume desprezível. Segunda coisa que vai ser desprezada, que vai ser a segunda setinha. As forças intermoleculares. As interações entre as moléculas. Vamos ver se você entendeu. Gente, como é que é o nome da interação entre duas moléculas de água? Como é que a gente chama? Como é que é? Ligação de hidrogênio. E aí você tem duas moléculas de água. Se for um gás ideal, essas ligações de hidrogênio não vão existir. Não existe forças intermoleculares quando for um gás ideal. Tudo bem? Deu para entender, não deu? Então deixa eu anotar aqui, ó. As duas coisas que a gente vai desprezar. Volume desprezível
das partículas. E aí a última coisa que a gente também despreza, as forças intermoleculares. Ó, se eu fosse você, na hora da edição não tirava isso, deixava, né? Deixava, né? Vai. Vai dar certo, gente. Ó, então botei aqui bonitinho, legal. Só botar aqui os balões. Na prática, gente, não existem gases ideais. Mas você pode pegar um gás real e fazer com que o seu comportamento fique parecido, se aproxime do comportamento de um gás ideal. Quando você submete o gás real a altas temperaturas e a baixas pressões, esse comportamento fica parecido com o comportamento de gás ideal. Então, deixa eu anotar uma observação aqui embaixo. Ops. Um gás real quando submetido a altas temperaturas e a baixas pressões, apresenta comportamento semelhante a um gás ideal. Muito bem. Certo, Michael. Então a gente já entendeu aqui quando é que vai ser gás ideal, as suas principais características. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer são as chamadas variáveis de estado de um gás, que vão indicar como o gás está. Daí o nome, variáveis de estado. Como é que esse gás está? Quais são essas três variáveis? Volume, temperatura e pressão. São as três variáveis de estado. Tudo bem? Vamos falar de cada uma delas. Primeira coisa, volume. Quando se fala de um volume de um gás, o volume do gás é o volume do recipiente. O volume do recipiente que o contém. Michael, o gás está no recipiente de 1 litro, o volume é 1 litro. O gás está no recipiente de 10 litros, o volume do gás será de 10 litros. Então, o volume está relacionado, né? Então, nada mais é do que o volume do gás do que o volume do recipiente que o contém. Corresponde... que eu contém. Quais são as principais unidades que podem aparecer de volume para a gente? São essas, hein? Unidade de volume. Gente, 1 metro cúbico é quanto em litro? 1000. 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 litro em relação a decímetro cúbico é quanto?
1 litro, 1 decímetro cúbico, mesma coisa. Lembra que 1 litro são quantos mililitros? 1000. 1000 ml. E que o ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Pronto, só para a gente lembrar aqui como é que a gente faz as conversões e tal. Isso aqui são as principais unidades de volume que podem aparecer lá para a gente nas provas. Vamos para a segunda variável de estado. Só para eu me organizar, quanto tempo a gente tem aí? Antes de terminar a aula. Tem quanto tempo? 25 minutos, né? Então deixa eu me organizar aqui para a gente correr só um pouquinho mais rápido. A segunda variável de estado é a temperatura. Pessoal, quando eu falo de temperatura, a temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas. Então, temperatura se relaciona com o grau de agitação das partículas. Se a gente aumenta a temperatura, o grau de agitação aumenta ou diminui? Aumenta. E aí, se aumenta o grau de agitação, a velocidade das partículas aumenta ou diminui? Aumenta. E aí, a energia cinética média dessas partículas aumenta ou diminui? Aumenta. Então, o aumento de temperatura vai acarretar o aumento do grau de agitação, o aumento da velocidade e da energia cinética média. Vamos anotar tudo isso. Temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas. E aí lembra, vou botar aqui uma OPS. Maior temperatura, maior temperatura, maior grau de agitação. Maior temperatura, maior velocidade. E maior temperatura, maior energia cinética média. Muito bem. Ok. Agora, quais são as principais unidades que a gente vai usar para a temperatura? Quando se fala em gases, gente, a principal unidade de temperatura qual é em gases? Kelvin. Tem que lembrar como é que passa de Celsius para Kelvin. Como é que a gente faz? 273. 273,15. Mais 273. Soma 273, passa de Celsius para Kelvin. Eu acho difícil ele cobrar isso, é mais física do que química. Mas e se ele perguntasse como é que a gente passa de Celsius para Fahrenheit? Você lembra? Celsius sobre 5 vai ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Perfeito. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Eu vou anotar só para ficar aqui por desencargo de consciência. Mas é mais comum ser cobrado mesmo na física. Vamos lá, principais unidades. Principais unidades. E aí as unidades, as principais unidades são essas daqui. Passando de Celsius para Kelvin.
Lembra que a temperatura absoluta, que é a temperatura em Kelvin, vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Se quiser relacionar com Fahrenheit, também pode, só para a gente lembrar, né? A temperatura C sobre 5, né? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual F menos 32 sobre 9. Tá aí. Volume, temperatura, vamos para a última variável de estado, que é a pressão. Sobre a pressão, você lembra como é que calcula lá na física, né? Pressão é força sobre área. Então a gente sabe que a pressão é a força pela área em que essa força está submetida. Quando eu falo de gases, a pressão está relacionada com os choques que as partículas gasosas dão contra as paredes do recipiente. É a força dessas colisões, desses choques, na área que é exatamente do recipiente, das paredes do recipiente, que vai gerar pressão gasosa. Pressão está relacionada com esses choques. Fala de novo. Daí que vem da constância cinética, né? Que é de primeira ordem, segunda ordem. É, vai depender da partícula que a gente tem, tá bom? Dessa partícula que a gente tem. Aquela 3,5 de NRT e tal. Isso vai depender exatamente se são partículas monoatômicas, biatômicas, mas isso você só vai olhar lá na física mesmo. Na química não tem que se preocupar com isso, não. O que é que eu quero que você lembre só na química? Que a energia cinética se relaciona com a temperatura. E o aumento da temperatura aumenta a energia cinética média. Porque eu posso aumentar a temperatura e uma ou outra partícula não ter um aumento de energia cinética. Pode diminuir, mas a média vai aumentar. Tudo bem? Show? Vamos para frente. Então está relacionada com os choques. Das partículas gasosas e aí eu queria lembrar uma experiência que foi muito comum, muito falada mesmo, que é a chamada experiência de Torricelli. Nessa experiência de Torricelli, ou Torricelli, ele pegou um recipiente e um tubo com mercúrio dentro, tubo de ensaio, e emborcou esse tubo. Quando ele emborcou o tubo, ora, mercúrio começou a descer. Mercúrio foi descendo, enchendo o recipiente. Pessoal, qual é o símbolo do elemento químico mercúrio? Hg. Você sabe por que é Hg? Porque mercúrio, por que não foi Me, mercúrio, Me? Sabe por quê? O mercúrio, ele vem de uma palavra que é hidrárgiros. Hidrárgiros. Hidro quer dizer o quê? Água. Árgiros, argento, quer dizer prata. O símbolo da prata não é Ag? De argento.
E olha só por que o símbolo do mercúrio é Hg. Por que eu botei a palavra hidrárgiros? O mercúrio é o único metal que é líquido nas condições ambientes. O mercúrio, ele é líquido como a água, prateado como a prata. Daí o nome, hidrárgiros, e o símbolo, Hg. Entendeu? Vem daí. Gente, eu adoro essa história dos nomes dos elementos, de onde vem, por que isso. É muito bacana você conhecer a história das coisas. Tem umas coisas super interessantes. Tem umas engraçadas também, mas outro dia eu comento um pouco sobre isso. Mas deixa eu apagar aqui. E aí quando ele virou, voltar para a experiência, Torricelli. Quando ele virou o recipiente, o tubozinho com mercúrio, ele começou a descer. E foi preenchendo aqui, o recipiente aqui de baixo. Só encher. Só encher. Só que ele percebeu que não desceu todo o mercúrio, não. Ficou um pouquinho aqui em cima. Ora, se não desceu todo, é porque tem alguma coisa empurrando o mercúrio para cima, não é não? O que é que vai estar empurrando? Uma pressão, que é força sobre a área, uma pressão atmosférica. Força sobre a área, que vai empurrar o mercúrio aqui para subir. Gente, como está em equilíbrio, essa pressão atmosférica corresponde a exatamente o peso, que é a força sobre essa área, dessa coluna de mercúrio. A altura da coluna é de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Tudo bem? Como está em equilíbrio, eu posso dizer que a pressão atmosférica corresponde à altura de 760 milímetros de quê? De mercúrio. E aí esse milímetro de mercúrio virou uma unidade de pressão. No nível do mar, quem lembra quanto é que vale a pressão atmosférica no nível do mar? 1 atm. Então, se eu considerar aqui, ó, 1 atm, nível do mar, 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Você entendeu o porquê do milímetro de mercúrio, entendeu? Por que eu usei mercúrio? Por que eu não usei água? O mercúrio tem uma alta densidade, aí não precisaria ser uma coluna tão grande. Se eu usasse água, sabe qual seria mais ou menos a altura da coluna? Que corresponde a 1 atm? 10 metros. Né? E aí é mais ou menos 1 atm. E se Torricelli fosse fazer com água, uma coluna de 10 metros é alto, viu, meu amigo? E aí por isso que ele usou o mercúrio, que tem uma densidade muito grande, e aí fica mais fácil a gente utilizar aqui para fazer a relação com o ATM. Tudo bem? Deu para entender? Gente, só para lembrar sobre pressão atmosférica. Eu sei que você sabe, mas não custa nada a gente reforçar. Deixa eu vir para esse cantinho aqui, ó. Eu tenho aqui uma montanha e eu quero saber onde a pressão atmosférica é maior. Tem um cara aqui, ó, embaixo, aqui na base da montanha, tá aqui ele. E tá aqui o outro lá no topo da montanha. Tudo bem? Onde é que a pressão atmosférica é maior? Na base ou no topo? Na base. Por quê? A pressão atmosférica é a coluna de ar que você tem em cima da pessoa. Dá para perceber que quem está aqui embaixo, a coluna de ar é maior do que quem está no topo da montanha? Dá para perceber? Então, onde é que a pressão atmosférica é maior? Aqui embaixo. Maior pressão atmosférica. E aqui em cima da montanha, menor pressão atmosférica.
A pressão atmosférica varia, claro, de lugar para lugar. Cada lugar vai ter a sua pressão. No nível do mar, é 1 atm. Na montanha, é abaixo de 1. Na Holanda, Países Baixos, acima de 1. Entendeu, gente? Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Principais unidades. Acho que tem que ser aqui mesmo. Tá vendo? Ó, gente, deixa eu botar aqui as principais unidades. Vamos lembrar que 1 atm é aproximadamente 1 bar. Ai, que o bar esse bar é de unidade de pressão. Não é que você vai beber, não. Lembrar que 1 atm é aproximadamente, aproximado, tá bom? 10 a quinta Pascal. Vamos lembrar que o ATM é 760 milímetros de mercúrio. E que o milímetro de mercúrio, gente, também é chamado de Thor, né? Thor em homenagem a Torricelli, né? Que o milímetro de mercúrio foi da experiência de Torricelli que a gente tem aqui. Então, 1 milímetro de mercúrio é 1 Thor. Torricelli. Vai, termina de copiar aí, pessoal. Que aí a gente vai falar das variáveis. Caralho, não vai dar tempo não, né? Deixa eu ver aqui. Ó, então beleza. Gente, ó, por hoje vai ser só. Queria desejar para todo mundo um ótimo restinho de semana. Dizer que sempre é muito legal estar pertinho de vocês. É impressionante como toda aula eu saio melhor do que eu entrei. Então isso para mim é extremamente gratificante. Beijo no coração, bom final de semana e até quarta. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.